Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Papeando com o Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você às 11h30 da noite, trazendo vários assuntos, né? E hoje eu trago um assunto aqui, eu já estou conversando com ela antes, graças a Deus nosso santo bateu, como dizem por aí, né? Estou com a Bruna Justus, ela mexe com uma coisa muito legal chamada PNL e uma coisa chamada coach, mas o PNL tem uma importância na nossa vida muito além daquilo que a gente pensa. A Bruna, ela é formada em marketing, mas a vida acabou levando ela para outros caminhos. Ela é mãe, ela está nessa área, administra casa, esposo, filho, não sei, tudo junto, e é especialista ainda em PNL. Então vale a pena a gente bater esse papo. Ela tem MBA em gestão empresarial. Quem é um empresário que não sofre com os seus funcionários ou com os seus colaboradores? Isso é um problema que acontece com todo mundo. A gente estava também batendo um papo antes e a gente começou a ver que essa vulnerabilidade não é apenas de homens, mulheres, novos, velhos, são de todos. E o assunto hoje vai rolar em torno disso aí. Falei certo, Bruna? Sim, super. Muito legal esse assunto que você traz e a gente quando fala de PNL, eu estava aqui falando exatamente com você isso. Hoje em dia eu lido com 314 alunos de uma faculdade, de um curso da saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente lembra sempre de uma coisa chamada humanização. Para mim não existe humanização na saúde, porque quem for trabalhar com saúde já tem que vir humanizado. Senão você vai ter que construir pontes, não é verdade? Então, quer dizer, falar algumas palavras às vezes não encaixam muito bem no meu modo de ver, no seu também não, a gente vai estar falando isso, mas me fala mais sobre a sua experiência, a sua formação, por que saiu do marketing, foi para PNL, MBA em coach, vai, à vontade. Primeiro, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, Obrigado. por esse Muito bate-papo legal. tão gostoso. Me falaram tão bem de você. Ai, que delícia. Você fez um marketing tão bom de você. Me falaram tão bem de você. Obrigada. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito é um bom. desafio. Eu imagino. É um desafio. Tem que ser. Tem que ser, não Mas tem? tem propósito. Tem, não tem? Tem propósito, é isso aí. né? Estou no caminho certo. Muito bom. Então, a minha vida começou... Eu achei que era o marketing, depois eu me apaixonei por números, tanto que eu fui para gestão empresarial, porque eu falei, eu vou administrar empresas, vou nessa linha. Você é de Santos? Eu sou de Santos. Santista. E me formei aqui, estudei aqui, me formei aqui, com exceção de um ano que eu fui fazer intercâmbio, morei um pouco nos Estados Unidos e voltei. Mas eu tinha uma questão emocional, uma questão da minha infância que eu precisava curar, ressignificar, e a PNL nos ajuda muito nisso. E entrei de cabeça nessa jornada de inteligência emocional, nessa jornada de ressignificação, jornada de perdão e tudo, porque eu percebia muitos efeitos de uma rejeição paterna na minha vida. E pela Bruna mesmo. Bruna, exatamente. Eu só, na verdade, eu não sabia que era com relação à rejeição paterna, mas eu sabia que eu tinha efeitos na minha vida que estavam desconfortáveis dentro de mim. Eu tinha uma vida, eu levava uma vida que eu não queria ter. Então, muita timidez, muita vergonha, muito medo, medo de arriscar, medo de viver, sempre na dependência das pessoas, vivendo à margem sempre. E eu sabia que aquilo não seria para mim. Que legal. E aí tem a questão da espiritualidade também, né? Que eu me conectei muito com Deus, e aí eu entendendo que Deus não erra. E que eu vim nesse mundo de propósito por um propósito, eu falei, poxa vida, se Deus planejou que eu viesse ao mundo, eu não tenho que vir ao mundo para viver numa vida de sofrimento, à margem. Ele não quer que eu viva assim, né? Lógico. E aí eu entrei de cabeça nessa jornada. E eu me descobri tanto que aí depois eu fui entendendo que a minha missão nessa vida, por mais que eu ainda adore números, a minha missão nessa vida é ajudar outras mulheres que talvez vivam esses mesmos efeitos, mas que não sabem que é por conta, tantas vezes, de uma rejeição paterna, materna, ou de simples significados que foram dados... marital mesmo, né? É isso, Sabe o que eu percebo? de vida. Sabe o que eu percebo? Já esqueci a pauta. Ai, que delícia. Já esqueci a pauta. Sabe o que eu percebo? Eu percebo hoje que várias mulheres, alunas, eu tenho alunas mais velhas do que eu. Várias mulheres têm essa vontade em se formar, em atuar. Você sabe que o ramo da biomedicina atua em vários setores, inclusive a estética. Então isso trouxe muitas mulheres para esse lado. Sabe quem trava elas? O marido. Uau! Uau! Você vai para a faculdade para quê?
Você vai fazer o quê? Parece que existe uma competição. A gente está falando disso agora. Sim. Existe uma competitividade de um ser mais do que o outro. Gente, o caminho não é esse. Não é esse. Pô, se a minha esposa foi minha aluna. Olha, Minha esposa foi minha aluna. Sabe, incrível. E assim, estuda, faz curso, faz pós, vai atrás. É um orgulho você estar do lado de uma pessoa, vamos tirar o termo empoderado, que a gente não gosta, nem você, nem eu, mas que signifique alguma coisa. Uma pessoa que esteja ajustada emocionalmente e se sinta bem naquilo que você faz. Exato. Eu vou fazer uma coisa que você faz melhor do que eu. Analisando você, você adora o que você faz. Sim. Você brilha os seus olhos. Sim. Quando você falou que você fez pela Bruna, que você viu o lado da espiritualidade, que você encontrou Deus, você acendeu aqui do meu lado. Isso é muito bom a gente ver numa pessoa que se dedica realmente ao que faz. Essa pessoa, ela não é empoderada, ela é altamente equilibrada. Ela tem um potencial muito mais do que ela imagina ter. É isso que a gente tem que trazer. Descobrir o potencial que aquela menina que tinha vergonha, que vomitou na sala de aula porque teve uma chamada oral, se descobrir para o mundo e virar uma palestrante. É verdade. Então, assim, é uma vitória pessoal que não tem valor, Bruna. verdade. Você não compra em caixinha que vem na farmácia, eu preciso disso. Depende disso, não é verdade? Fala mais para mim, que o entrevistado é você. Imagina, eu digo muito que a porta abre de dentro para fora. Por quê? Porque, assim, às vezes a gente quer ajudar o outro, mas o outro ainda não percebeu que existe algo que precisa de ajuda, precisa de ajuste. E essas mulheres que o senhor estava falando, que às vezes o próprio marido as impede, esse impedimento começou muito antes. É verdade. Porque a autoimagem dessa mulher, às vezes até na escolha do seu parceiro, mas eu costumo muito dizer uma coisa também que é, errou na seleção do parceiro, agora te vira para ajustar. Não vamos substituir pessoas, né? Sim. Porque também Tá muito fácil Tá isso, muito né? fácil Tá hoje muito em fácil, dia. Então os relacionamentos, eles são necessários, são importantes. Por mais que eu trabalhe, né, na grande maioria com mulheres, eu respeito muito os homens e os homens têm sim uma importância muito grande. Lógico. E assim como as mulheres. Agora, o que eu faço muito é fazer com que as mulheres entendam o seu papel no mundo. Isso aí. Não que tentem tomar papéis que não são delas, porque é um fardo muito pesado. Assim como o homem não deve pegar um fardo que não é dele, a mulher também não. Lógico. E por que é tão mais fácil o homem, né, como estávamos falando, o homem ser tão seguro, tão bem posicionado, tão bem empoderado, digamos assim? Ai, que raiva que dá Porque esse ele tempo. sabe o papel dele no mundo. Lógico. É muito mais comum no homem ver um homem que sabe. É para isso que eu vim, um homem provedor, um homem que vai, que está à frente, que dá segurança para sua família, que protege, que tudo. Agora, a mulher, ao longo da história da humanidade, a mulher ainda está um pouco perdida nisso. E às vezes a mulher vai e tenta abraçar um pouco do papel do homem, aí também quer fazer o papel da mulher, e muitas vezes ela se rebela contra o papel da mulher, que é aquela coisa da dona de casa. Então, eu não vou ser dona de casa porque eu vou viver o meu papel, que é desbravar o mundo. Calma, você pode desbravar o mundo, você merece desbravar o mundo, mas entenda quem você é também, né? Cuidar da sua casa não é necessariamente você ficar o dia inteiro com o seu umbigo no fogão, Lógico que numa não. pia. Mas é cuidar também, né? O homem tem muito papel da proteção, né? O pai para um filho também tem muito papel da proteção, de prover, de dar segurança, de apresentar o mundo para essa criança. E a mulher é mais a parte do acolhimento, né? Então tem muitas pessoas que hoje em dia estão um pouco perdidas no seu papel. E aí eu volto para a questão dessa mulher, que o que eu falei que o ponto é muito mais lá atrás, porque às vezes as pessoas, por não saberem quem elas são, as mulheres não sabem quem elas são, elas acreditaram nas mentiras que foram contando para elas ao longo da vida. O tempo todo. O tempo todo. Elas acabam escolhendo alguém que não está alinhado a quem ela é, aos valores que ela tem, ao que ela merece. E aí, infelizmente, às vezes acontece isso, de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, mas a toxicidade começa antes conosco. E foi por isso que eu despertei tanto, porque eu percebi que eu estava num relacionamento tóxico. Só que nada tinha a ver com o rapaz que eu namorava naquela época, na minha adolescência. Tinha a ver comigo, era como eu me via, como eu me relacionava comigo.
O que eu estou fazendo? Como eu estou me enxergando? Por que eu estou acreditando que isso é o que eu mereço? Não, eu não quero viver assim. Eu só posso ir até certo ponto. Exato. Né? Você só pode ter até um carro de 100 mil, mais do que isso não. É isso. Por quê? É o julgamento das pessoas, né? É muito grande. E aí, depois disso, eu acabei... hoje eu sou casada com um homem maravilhoso que me impulsiona, às vezes até brinco com ele que ele me impulsiona demais. Mas empurra menos, né? Eu já me autoestimo hoje em dia, graças a Deus, e minha identidade já está bem revelada. Mas o Humberto me vê e ele fala, Bruna, vai. Por ele eu já estaria muito mais longe, sabe? Mas olha só, imagina a sua família, você tem 2 filhas, né? 2 filhas, Quantos anos elas têm, Bruna? A mais nova tem 4, a mais velha tem 7. Então, 4 e 7. Imagina elas vindo de uma família onde o pai e a mãe remam para o mesmo lado. É isso. Não é verdade? É isso. Remam para o mesmo lado. Eu falo com a minha esposa a mesma coisa. Eu moro em outra cidade, eu não moro aqui. O dia a dia da minha família, quem conduz é a Melissa. Levar filho, buscar filho, levar, trazer. Todo mundo rema, ninguém tem aqui um procedimento operacional padrão daquilo que eu faço e daquilo que ela faz. Sim. Ela me entende naquilo que eu faço e eu entendo aquilo que ela tem que fazer. E quando a gente está juntos, os filhos podem pedir ajuda na lição tanto para o pai quanto para a mãe. Sim. Isso não é função da mãe, isso não é função do pai. Sim. Quando a coisa rema para o mesmo lado, fica muito mais fácil. Aí a gente vai chamar de quê? De autoconfiança, de autoestima. E aí vai ter o ponto de equilíbrio. Sim. Humberto, na sua vida, é um cara importantíssimo. Ele te ajuda muito. Sem Humberto, você poderia ser menos daquilo que você é. Eu tenho certeza absoluta. Sim. E Humberto, como empurra muito, você também sabe até onde você vai. É isso. Você entende como essa cumplicidade se faz? Eu acho que a verdadeira união, existem amizade, o amor, a beleza, o tesão, né, que não pode acabar nunca. Sim. Mas a cumplicidade é a palavra-chave, porque aí a coisa funciona. A família cresce, a tua filha de 4 vai ter 14, 24, a filha de 7 vai ter 17, 27, e a união da família, que é o que importa, Bruna. É isso. Você acabou de falar que viu anos atrás que eu tinha um problema com meu pai. Opa, a minha família não vai ter isso. Melhorou, evoluiu. Achou o ponto de equilíbrio pra caramba. Eu acho que o caminho é esse. Eu estou falando muito. Eu prometo que no próximo bloco ela vai falar mais. Estou batendo um papo aqui com a Bruna Justus. Ela é especialista em PNL. Eu prometo entrar no assunto. Que é o papo que tá. Ela hoje está meio de psicóloga, tá? Mas hoje o papo está assim. A gente volta já já. Beijo.